Olá, pessoal. Boa noite. Vamos sendo aqui todos muito bem-vindos. Mais uma noite aí de estudos do nosso querido livro Pão Nosso. E hoje nós vamos estudar o capítulo 146, Seguir a Verdade. Muito bom. Deixa eu ver aqui, que eu também tô para ficar online aqui no YouTube. Vou voltar aqui, pessoal. Deixa eu ver quem é aqui. Já chegou aqui. Angelina Colombo, boa noite. Otília Colombo, boa noite. Ildinha, minha amiga, boa noite. Só gente linda entrando. Ju, boa noite. Elza, boa noite, minha querida amiga. Vamos sendo todos muitíssimos bem-vindos em mais uma noite de estudos. Muito bem. Pessoal, vamos lembrando aí para nossa live, quem está se conectando aí, quem vai chegando vai sendo muito bem-vindo. Vamos lembrar de pegar nossa garrafinha com água para a live, para a fluidificação, para o passe à distância, né? Peguem a garrafinha de água. Lembrando que, se todo mundo na família estiver legal, podem compartilhar a mesma água. Se tiver alguém doente na família ou alguém que faça uso de remédio contínuo, né, tratamento contínuo, separa a aguinha dessa pessoa que facilita para o plano espiritual ir lá e colocar um remedinho específico, tá bom? Combinado? Também busquem assim, né? Eu sei que a casa da gente tem sempre um barulhinho ou outro, mas vamos tentar desligar a televisão, desligar a rádio, qualquer outra coisa para a gente ficar concentrado aqui no nosso estudo, né? Buscar também um local confortável para assistir a live, para a gente poder esse momentinho nosso, assim, né, de estudo, de tratamento espiritual, certo? Então, da live é isso o recadinho. Da nossa casa, voltamos ao atendimento presencial. Para assistir, nós ainda estamos fazendo agendamento, ainda estamos usando máscara. Eu sei que quase em lugar nenhum mais está usando máscara, mas como o nosso local lá é muito apertadinho, decidimos aí prolongar mais um tempinho o uso da máscara lá na nossa casa, tá, pessoal? Então, quem quiser ir lá presencial, tem que agendar e tem que usar máscara, tudo bem? Que dia que tem, Renata, presencial, que eu quero ir lá conhecer a Casa do Caminho presencial? As palestras presenciais acontecem terças e quintas às 20 horas, sexta-feira às 14 horas e domingo a gente atende em 3 horários, às 9, às 10 e às 11, tá? Então a gente acolhe aí mais ou menos 20 pessoas por horário, tá? Não mais que 20, de 15 a 20 pessoas. Por isso o agendamento, porque 20 pessoas, assim, a gente consegue ficar sem ficar grudadinho no outro, né? No espaçozinho razoável, tá? Quando as coisas melhorarem aí, que a gente poder sentar um grudadinho no outro, nosso salão aí comporta aproximadamente 30 pessoas, tá bom? Então, por enquanto, estamos com essas regrinhas, certo? Então, agendamento e uso da máscara para os dias de visita. No nosso site aí tem tudo isso que eu falei, tem o número do WhatsApp, tem tudo, tá bom, pessoal? A gente tem o site, tem um canal no YouTube e temos aqui a página no Facebook que a gente faz essas transmissões, terças, quintas e domingo às 20h20. Nossa casa vive e sobrevive graças à doação de todos vocês. Aceitamos doação via Pix, doação de roupa, sapato, utensílios domésticos, tá? Renata, para que você quer roupa, sapato e utensílios domésticos? Nossa casa tem um bazar e neste bazar a gente vende a um precinho bem baratinho, né? Então as coisas lá no nosso bazar tem precinho bem em conta mesmo. E aí, através dessas vendas, das doações que a gente paga aluguel, água, luz e tudo mais, é a nossa principal fonte de renda. Então, eu não tenho como ajudar com dinheiro, mas se você puder ajudar com uma roupa que você não usa mais, que não serve mais, que você já enjoou, com alguma coisa ali da sua cozinha que você também trocou, que você não usa mais, tudo isso nos ajuda muito, nos ajuda a nos mantermos, tá? Também, através dessa arrecadação desse trabalho, temos o trabalho da cesta básica, que eu tenho falado aqui com vocês, né? Que a gente assiste aí.
uma quantidade de famílias e através das doações também, tá, pessoal? E eu já quero aproveitar e agradecer que a gente tem recebido aí o suficiente para suprir os nossos compromissos com as famílias da Cesta Base. Então já fica aqui o nosso muito obrigado a todos que nos auxiliam, certo? Deixa eu dar mais uns oizinhos aqui, vamos ver quem que entrou. Vamos lá. Eba, tá cheio hoje a live, vamos ver, tem bastante gente. Deis, minha querida, falei agora do bazar, estamos aí com a Deis, nossa linda. Quem for visitar o nosso bazar, encontrará a nossa lindona lá, a Deis, que é muito gostoso comprar com a Deis, que ela é muito legal. Um beijo, minha amiga. Alessandra, boa noite, Ale, seja bem-vinda. Iraci, eu já vi a Iraci lá na palestra de manhã, seja bem-vinda, Iraci. Valquíria, boa noite, Val, seja bem-vinda. Amélia Camacho, boa noite, Amélia. Regina Mubará, boa noite. Seu Décio, boa noite, seu Décio. Um beijo para minha amiga Rosana, seu Décio. Estherzinha, minha flor, um beijo no seu coração. Gustavo, meu amigo, saudade do Segu. Muito bom ter você aqui. Façam como a Ju, mandem coraçõezinhos. Adailton, boa noite. Adailton, nosso aluno. Maria também, nossa aluna. Boa noite, minha querida Maria. Um beijo na Isis. Deis me lembrou de uma coisa que eu não falei aqui, das vibrações. Durante a live, podem colocar nomes para as vibrações aqui à vontade. Só coloquem se são pessoas encarnadas ou desencarnadas e também tem umas listinhas de vibração para os bichinhos de estimação. Então coloca lá, Frederico, meu gatinho, vibrações. É só um exemplo, tá, pessoal? O meu gatinho não chama Frederico. Vou colocar o nome do meu gatinho, né? Meu gatinho chama Harry. Harry, gato, vibrações. Assim que coloca aí na live. Bob, cachorro, vibrações. Estrelinha, peixinho, vibrações. Assim, tá bom? Separem bonitinho. Boa noite, professora Edinalva. Bom evangelho para nós e um beijo no coração da dona Tina. Regina Mobará, coraçãozinho. Manuel, meu amigo querido. Manuel que faz o melhor café de todos os tempos. Quem for à Casa do Caminho, fala, eu quero tomar um copinho de café do Manuel, que é muito bom. Sueli, minha lindona, muito bom ter você aqui na live também. Também vi a Sueli hoje lá na palestra presencial, domingo de manhã. Muito bom te ver e te ver aqui na live de novo. Manu, Lene Scaires, boa noite, Lene, seja bem-vinda. Su pedindo vibrações. Eric Meire, meus alunos queridos, boa noite, sejam bem-vindos. Marlene Souza, muito bom ter você aqui, Marlene, boa noite. A Irã, minha linda, a Irã que me manda umas mensagens tão lindas. Eu amo as mensagens que a Irã me manda. Um beijo, minha querida, seja bem-vinda. Maria do Carmo, tô com saudade de você, Maria do Carmo. Quando puder ir lá presencialmente nas nossas aulas, que a Maria do Carmo assiste a aula online às vezes e às vezes vai presencial. Saudade de você lá com nós, Maria do Carmo. Desde Maria do Carmo, Ildinha, Val, todo mundo mandando coraçãozinho. Ai, adoro. Mandem muitos coraçõezinhos. Quando a gente compartilha a live e manda coraçãozinho, o que acontece? O Facebook, ele dispara esse vídeo para mais pessoas, né? E aí a mensagem da doutrina espírita chega em mais casinhas. Então vamos interagir. E o Dinha, muito bem, Flavinha na live. Estamos ansiosos pela Flavinha na live, que a Flavinha faz uma palestra maravilhosa. Tô doida para ela fazer palestra aqui para vocês, vocês vão amar. A palestra da Flavinha é ótima. Patrícia Siqueira, boa noite. Pessoal pedindo aí a Flavinha na live, pedindo vibrações. Ai, que bom, Maria! Carminha, né? Eu chamo a Maria do Carmo de Carminha. Que bom, Carminha, que você vai estar lá. Muito bom ter você lá. É isso aí, turma. Nós vamos começar agora o estudo 2030. Mandem recadinhos à vontade. Aí no final converso mais um pouquinho com vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus.
A Deus Criador, agradecendo pela nossa vida, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade de aqui estarmos encarnados. Vamos também agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, agradecendo a Ele por ter vindo até nós, por ter nos deixado seu exemplo de amor e de misericórdia. Vamos agradecendo a Jesus e vamos também rogando ao Mestre que continue nos conduzindo pelo bom caminho, com seu amor e com a sua misericórdia. Vamos elevando nosso pensamento a Dr. José Maurício e a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que com tanto amor nos acolhe. Vamos cumprimentando a todos e rogando a presença dos amigos espirituais em cada lar, em cada coração, para que eles nos auxiliem com o entendimento da lição de hoje, nos auxiliem com o nosso tratamento espiritual, com o nosso reequilíbrio energético. E assim, certo da permissão de Deus e de Jesus, certo da presença dos espíritos amigos, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e ao plano maior. Tá frio, turma! Ai, penso que eu tô com frio. É tão bom, né, fazer uma prece. Eu tô com frio, a prece dá até uma esquentadinha. Vamos lá. Hoje, de manhã, foi a Flavinha que fez essa palestra. Não sei nem se eu vou chegar à altura de Flavinha. Flavinha é maravilhosa. A lição 146 chama Seguir a Verdade. Vamos falar aí, vamos ler, compreender o que o Emmanuel diz sobre um trechinho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. E o versículo é assim: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo, né? E o título da lição tá bem a ver com este trecho do Evangelho, né? Seguir a verdade. Lá na Bíblia a gente tem, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né, pessoal? A verdade liberta muito, né? Só que a gente ainda não tem toda a verdade. A verdade é essa. Ela tá engraçadinha hoje, né? Mas é verdade. A verdade é essa. A verdade é que não temos toda a verdade ainda. Por quê? Porque ainda não temos preparo, porque ainda não temos conhecimento suficiente para receber toda a verdade. Então a verdade ela vem vindo, né, conforme o nosso adiantamento. Então, as primeiras notícias que nós tivemos, né, de um Deus único, de um Deus criador, veio lá do profeta Elias. Depois veio Moisés, já trouxe mais um pouquinho de conhecimento, né? Moisés aí reafirmando, provando um Deus único, trazendo os 10 mandamentos, que deu uma organizada naquela época, deu aquela organizada em nós, porque era nós que estávamos lá, né, pessoal, que a gente vem vindo aí na humanidade, então deu uma organizada na sociedade na época. Depois veio Jesus, né? Anunciado inclusive por Moisés. Moisés falou que viria um Salvador e tudo bem que tem uma turma que não acredita até hoje, né? Que Jesus é o Cristo Salvador, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito, né? E Jesus deixa dizendo que havia um Consolador. E nós espíritas acreditamos que o Consolador é a doutrina espírita, né? São as revelações dos espíritos, é todo esse estudo maravilhoso que o Allan Kardec nos deixou, então, que ele codificou, que ele organizou, que nos serve até hoje como base doutrinária. Então, nós acreditamos que já depois de Jesus, não parou em Jesus, depois de Jesus tivemos mais um Consolador que é a doutrina espírita. E eu acredito que outros consoladores virão, né? Com a medicina, com o avanço da tecnologia, com a nossa melhora moral de cada um, né? Muitas coisas boas ainda virão. Por isso que eu disse que a verdade é que não sabemos toda a verdade. Por quê? Porque a gente tem que se preparar para receber essa verdade. Não faz sentido a gente pensar desse jeito? Vamos ver o que o Emmanuel está falando sobre seguir a verdade, né? Ele está falando assim: porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona extrema de perturbação intelectual.
né? Porque assim, quem é materialista mesmo, lá os céticos, eles só acreditam no que eles podem pegar, tocar, provar, né? E nem tudo nós conseguimos ter essa prova material, mas não é porque a gente não tem uma prova material que a não exista, tá? Então, é claro que a gente tem que usar sempre a nossa razão, mas tem coisas, nem tudo é material, né? Por exemplo, o amor, a gente, os sentimentos, né? Não são coisas materiais, mas eles existem. Então, fique esse alerta. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum, né? Quando ele está falando das verdades de Deus, né? Se a gente for olhar aí a maioria do mundo, eu estava vendo aí umas pesquisas, uns estudos, né, de alguns estudiosos falando sobre essa questão de Deus, né? É, ele deu uns percentuais lá, dizendo, mas isso aí, gente, é só pra gente pensar, tá? Não que seja exatamente isso que aconteça mesmo. Mas eles dizem que mais ou menos 28% da população acredita em Deus. Olha só, 28%, né? Que uma outra parte da população, mais ou menos uns, acho que eles falam em 17%. Então, 28 mais 17, 30, 40, não dá nem metade da população, né? Então, 28% acredita em Deus, que somos aí nós, né? Tô falando 28% de religiosos, não tô falando de religião, tô falando de pessoas que acreditam em Deus, que acreditam em algo além, né, do que a gente vive, nessa força criadora, independente de religião. Então, mais ou menos 28% aí da população acredita em Deus, mundial. Esses outros 17% são que não acreditam em Deus, que acreditam nas forças, né, aí contrárias, vamos dizer assim. E o restante, que dá aí mais de 50% da população, não acredita em nada, vive no automático, porque não para pensar nisso. Olha quanta gente, né? Eu não sei, como eu disse para vocês, eu não sei a exatidão desses números, foi um estudo aí que eu vi, não tem nenhum cunho científico. Mas eu acredito mesmo que a maioria ainda da população não é nem contra nem a favor, né? Vão vivendo, deixa a vida me levar. E isso é ruim, né? Porque essas pessoas que deixam a vida me levar, elas não. É como se elas não. Ai, me faltou a palavra agora, desculpa, pessoal. Mas é como se elas perdessem uma encarnação delas. É como se perdesse, né? Porque deixa a vida me levar, não evolui em nada, né? Fica ali. Deu certo, deu, deu, deu. Então é como se você perdesse uma encarnação, tá? Então ele tá falando como é que a gente interpreta isso se a maioria das pessoas. Como é que a gente sabe se é verdade ou não, se a maioria das pessoas estão aí desse jeitinho aí que eu falei pra vocês, na ociosidade, né? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, a maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Então é isso, né? Só tem uma parte, só acredito no cientista, só acredito no que eu consigo provar, no que eu consigo ver, no que eu consigo cheirar, no que eu consigo tocar. Tem os outros que eu só acredito que fala a minha religião, né? Que são os fanáticos. Então tem uma turma aí que fala que só eles é que vão ser salvos. Só eles é que aceitaram Jesus, né? Então tem a turma dos fanáticos e tem a turma dos que não acreditam em nada, que nem eu falei para vocês, que estão no ócio. Então nós, onde é que a gente tá nesse pedacinho aí, né? Então a lição é para a gente pensar. Eu estou de fato buscando conhecimento de Deus, de Jesus. Eu estou de fato pegando esse conhecimento e colocando na minha vida para me melhorar. Eu estou procurando a verdade ou tanto faz, né? Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio mais alto do conhecimento. Então, Paulo, nessa cartinha, ele falou, né, que a verdade estava com Jesus. É necessário seguir a verdade em caridade sem o propósito de encarcerá-la na gaiola de definição limitada. Olha isso que o Emmanuel fala sobre a frase do Paulo. Vou até ler de novo para a gente pensar bem nela. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola de definição limitada.
né? Então, o que que é isso? O que que é seguir essa verdade? Como eu falei que esse pensamento é livre, né, pessoal? Então, eu gosto muito da doutrina espírita, pois ela nos proporciona essa oportunidade de pensar, de debater, de discordar. Tem coisas que na hora a gente discorda, depois a gente estuda mais um pouco, vê por outro ângulo. Ah, não, aquilo aí realmente é bacana. Então, a doutrina espírita, não estou dizendo aqui que ela é a salvadora, tá, pessoal? Mas ela é uma ferramenta muito boa para gente se melhorar. Renata, por que então você é espírita? Se você, por que você se diz espírita, né? Vem aqui falar pra gente de espiritismo, que gosta de espiritismo, mas acha que ela não é a salvação. Não é a salvação mesmo, porque a salvação está em cada um de nós. Ela é o quê? Um caminho pra gente se salvar, né? Porque, Renata, tem pessoas de outras religiões que estão se melhorando? Claro que tem, em todas, né, pessoal? Por isso que eu digo, não é a doutrina espírita que salva, é o nosso melhoramento. Nós nos melhoramos através dela, né? Através dos ensinamentos que a doutrina nos traz. Mas a salvação está dentro de nós. Que salvação que é essa? É a nossa melhora. E assim, não é uma salvação individual, é uma salvação coletiva, né? Então eu me salvo e automaticamente eu ajudo o outro ali se ajudar também. Que é o que ele fala, não é pra gente ser egoísta e colocar tudo dentro, só aqui, só quem eu gosto, só quem é da mesma religião, só quem concorda comigo, né? Não é isso. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Que Jesus, gente, quem ainda não estuda um pouquinho, né, do que Jesus fez, dos atos que Jesus praticou, precisa urgente. Por quê? Porque através do ensino desses momentos que Jesus, da forma que Jesus ensinou através de parábolas, da forma que Jesus não julgou ninguém, da forma que Jesus mostrou que o caminho era o amor, né? E ele realmente é o caminho, a verdade e a vida, é que a gente deve se basear, né? Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. É verdade, né? Sem que atentamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos oferece de útil e belo para a eternidade, com o Cristo. Mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pela realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons, né? Esta última parte aqui que eu quero falar sobre isso, né? Duas coisinhas. Uma é que não adianta nada eu conhecer a verdade e não colocar ela em prática, né? Então, eu conheço a verdade, eu conheço o caminho de Jesus, mas eu não ponho em prática. O que que adianta? Não adianta nada, né? Então, eu tô ali, aprendi que o certo é eu viver em paz, eu conviver com as pessoas em paz, eu auxiliar aquele que precisa, mas eu finjo que não vejo, né? Então, esse caminho não é um caminho produtivo, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar em relação a isso, né? Esse finalzinho aqui que ele fala. Deixa eu até pegar aqui novamente, que ele está falando desta caridade. Acho que vou voltar aqui, que vale muito a pena esse final, né? Ele fala assim: a compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Então não adianta eu ser bom só da boca para fora, né? Eu tenho que ser bom do coração para fora, tenho que ser bom dentro de mim. Então eu tenho que começar o quê? A me corrigir. Eu tive um mau pensamento, só da gente identificar que foi um mau pensamento, já é o começo de se corrigir. Falar, não, isso aqui que eu pensei não foi legal, não vai fazer bem para mim nem para outra pessoa, né? Desejo de vingança ou inveja excessiva, né? Então, às vezes a gente se pega com inveja do outro. Isso pode acontecer? Pode. Mas o que que a gente tem que fazer? Controlar, né? A gente se pega com raiva do outro, se pega, mas o que a gente tem que fazer é controlar, pensar que não é o certo, não é o que Jesus ensinou.
né? Inclusive, pessoal, uma grande máxima da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Se você vê um espírita falando que fora do espiritismo não há salvação, você põe um ponto de interrogação aí no meio, porque não é isso que o Kardec, né, nos trouxe. Não é essa a verdade, falando aqui em verdade, né? A verdade é que fora da caridade não há salvação. E vamos um pouco mais além, né? Fora da fraternidade não há salvação, porque a fraternidade é um pouco além da caridade, né? A fraternidade é quando a gente ajuda com amor. Eu posso ser caridoso sem amor, não posso? Não tem a caridade vazia, né? Mas não é o que ele está falando aqui. Ele quer a verdade com amor. Então, que adianta eu né? Sou cristã, sou espírita cristã, mas eu não tô nem aí porque o que meu irmão sente, eu não tô nem aí porque acontece na minha volta, sou seguindo os passos do Cristo? Não tô, porque eu tenho a verdade, eu conheço a verdade, eu conheço Jesus Cristo, eu conheço a doutrina espírita, eu conheço a doutrina dos espíritos, mas eu não ponho em prática. Então eu conheço a verdade, mas sem amor. Então, que a lição aqui principal que o Paulo trouxe, o Emmanuel veio interpretar, é que precisamos ter a verdade, mas a verdade com amor. Não adianta nada eu ir ajudar uma pessoa sendo estúpida, grossa com ela, e não fazer de má vontade, porque aí a verdade sem amor não é nada. E a gente tem que ter sempre nossa mente aberta, porque a verdade, como eu falei para vocês lá no comecinho da live, né? Hoje ela pode ser uma, amanhã ela pode ser outra. Porque a verdade é que ainda não temos a verdade absoluta, é que muitas coisas ainda virão para a gente descobrir. Mas se a gente tiver a verdade com amor, vamos receber, né, mais rápido possível ainda, essas dádivas aí, essas verdades que a gente ainda não tem acesso. Então, resumo da lição de hoje é seguir a verdade, mas com amor, porque sem amor não adianta, né? Sem amor não adianta. Tem lá uma frase também de Paulo, que agora eu vou perdoar, vou pedir perdão, que eu não sei exatamente que local do evangelho que tá, mas eu sei que Renato Russo musicou, tem lá no poema lá do Camões, né, que ele fala assim, que sem amor eu nada seria. E ninguém, sem amor, ninguém é nada, né? Então, é isso. Ah, me lembrei também de mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre a verdade. Nós chegamos aqui a uma conclusão que a verdade só é válida com amor. Então a gente também tem que ter o que? Discernimento, como ele falou aqui da lição, da verdade. Às vezes eu sei uma verdade, mas não é apropriado. Como é que a gente vai jogar essa verdade na cara lá do meu irmão, né? Mas se isso daí for fazer mal para ele e mal para mim, concordam que não, se eu jogar essa verdade na cara dele e deixar ele lá mal, você concorda que não é uma verdade com amor, né? Então a gente tem que sim ter a verdade sempre, a verdade em primeiro lugar, mas com amor. Então se a gente sabe algo de alguém, mas a gente tem que analisar se aquela verdade que você vai falar para aquela pessoa se vai fazer bem, se é um momento oportuno, né? Então, tudo sempre com amor. Porque quando a gente não tem amor, a gente perde a razão, né? Tem gente que diz que o amor e a razão não andam juntos, mas deveriam. O amor deve andar junto de tudo, junto da razão, junto da caridade, junto da ação, junto de tudo, né? E é isso aí que a gente queria falar sobre isso, sobre a verdade. Seguir a verdade é seguir o caminho de Jesus Cristo, é termos aí o crivo da nossa razão e com amor. E sermos humildes e sabermos que nós não temos ainda a verdade absoluta de tudo, mas que a gente deve se atentar a qual verdade a gente vai seguir. E que a gente não deve usar esse conhecimento da verdade para humilhar ou para aprisionar o outro, e sim para nos melhorarmos e para auxiliar para que os outros também se melhorem. Certo? Combinado? Muito bom, né? Falamos muito aqui e é gostoso falar desse assunto, é muito bom.
Então eu convido todos vocês aí nesse momento a se unir a mim para fazermos as vibrações, que é doarmos um pouco dessa energia que a gente recolhe aqui durante esse conhecimento e doar a favor do nosso próximo, né? Já vamos aqui na vibração começar a praticar a caridade, doando esses sentimentos. Então vamos nos unindo em coração, em pensamento e vamos vibrar muito intensamente através da criação mental de flores. Vamos criando muitas flores, muitas flores. Em cada flor são flores coloridas, cada flor tem uma cor. Cada flor nós vamos emanar os nossos melhores sentimentos em cada flor. Amor, saúde, união, perseverança, fraternidade, perdão, acolhimento, força. Tudo isso nós vamos emanando nas flores. E vamos distribuir essas flores por todo o planeta Terra. Vamos pedindo auxílio ao plano espiritual para que eles carreguem, para que eles levem essas nossas vibrações, dos nossos melhores sentimentos em cada cantinho onde for necessário. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que desencarnaram, que estão na pátria espiritual, que eles recebam nossa vibração de muito amor. Vamos igualmente vibrando aos amigos espirituais que estão reencarnando aqui na Terra, que eles tenham força para completar a sua programação aqui no planeta Terra. Vamos vibrar saúde e amor por todos os doentes do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos vibrar muito amor pelas crianças, pelos jovens e pelos idosos, especialmente por aqueles que estão em condição de rua, em condição de abandono, de orfandade, que todos recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar também nesse instante por todos os governantes, em especial pelo governante do nosso país, que ele receba todas as nossas vibrações de amor. Vamos vibrar também pelos governantes dos países que se encontram em conflito, que eles cheguem o mais breve possível num acordo, poupando a vida dos seus tutelados. Vamos vibrar muito amor, saúde e perdão para todos os nomes colocados na live de hoje, nome dos desencarnados, nomes dos encarnados, nomes das crianças, que todos recebam nossa vibração de amor, saúde e perseverança. Vamos vibrar nesse momento muito perdão por todos aqueles que julgamos ser nossos inimigos, por aqueles que nós julgamos ser os inimigos. Vamos vibrar muito amor e muito perdão. Vamos vibrar também pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrar pela nossa amada e querida Casa do Caminho. Vamos vibrar pelos nossos amigos queridos, muito amor e união. Vamos vibrar pelos nossos familiares. Vamos vibrando para que todos os nossos familiares recebam todo o nosso amor. E com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos e rogando que os amigos espirituais que já estão desde o início deste estudo conosco, que eles possam iluminar o nosso coração nesse momento, com a cor verde, com a cor violeta, que eles possam ir iluminando o nosso coração com essas duas cores, e que essas cores, através do nosso coração, vão se irrigando por todo o nosso corpo. Que a cor verde possa diminuir as nossas dores, trazer a cura que for do nosso merecimento, possa trazer a calmaria, o fortalecimento do nosso sistema imunológico, do nosso sistema digestivo, do nosso sistema neurológico, que a cor verde possa circular por todo o nosso corpo físico, trazendo todos os benefícios. Que a cor lilás, que a cor roxa, violeta, possa nesse instante equilibrar os nossos sentimentos, equilibrar os nossos centros de força, transformar o nosso, se alguém tem um sentimento de ódio, rancor, vontade de vingança, que ele seja transformado em amor, em perdão e misericórdia. Que essa luz roxa possa ir aí retirando, transformando todas as energias negativas em positivas e que possamos receber da espiritualidade este amor e já vamos nos sentindo mais fortes, mais confiantes, com menos dor,
com mais fé no nosso futuro. E assim, vamos rogando também que os irmãos espirituais que acabaram de nos dar este passe maravilhoso, que eles possam deixar na nossa água os fluidos benéficos de remédio, vitaminas, calmantes, fortalecedores, que possam colocar nesse instante na água em que separamos. E assim, para encerrarmos a live de hoje, vamos agradecendo a oportunidade de estudo valiosa e preciosa. Vamos agradecendo pelo tratamento espiritual que recebemos aqui nessa noite e rogando permissão para na terça-feira estarmos aqui novamente com mais um tema do Livro Pão Nosso e com mais essa chance maravilhosa que estamos tendo de ter contato com a doutrina espírita, com a vida de Jesus, com o Evangelho, e através desse contato estamos nos melhorando a cada dia um pouquinho. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada a toda a equipe espiritual, que assim seja. Que delícia! Ai, que gostoso! Vou até tomar um pouquinho de água. Ai, que tratamento bom! Ai, agora a gente dorme até melhor, né? Bom demais. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Ai, quanta gente. Eric, Elza, Patrícia, Marlene, todo mundo pedindo vibrações. Maria, Leonice, Sueli. Isso aí, Su, sabedoria. Muito bom. Léo, Patrícia, pessoal, monte de coraçãozinho. É isso aí, Léo. Conheça a verdade vos libertará, né, minha amiga? Muito bom. Ai, a Meire mandou um gatinho, que linda. Deise, Elza, Marlene. Boa noite, Olinda. Que delícia ver você aqui. Juvieira, muito bom que o nosso Mestre Jesus abençoe todos e que tenha verdade e o amor, e que o amor seja o nosso ponto forte sempre nas nossas vidas. Que assim seja, minha linda. Adorei sua mensagem. Muitos coraçãozinhos lindos. Joelma, Maria do Carmo, Ildinha, Deis. Estamos aí, Deis, juntos aí na vibração pela nossa irmã Yuriko, né? Se Deus quiser, ela vai receber essa bênção de Jesus aí, do alívio, da cura. Gratidão, Patrícia, por ter você aqui. Regina Amobará, Carminha, gratidão. Angelina, gratidão. Léo, gratidão. Muito bom, Elza, Airan, todo mundo. Muito obrigada, viu, pessoal, por mais esse encontro aqui, né, que podemos ter na noite de hoje. Só vou entrar aqui para ver em quantos. Acho que agora o pessoal já saiu, né? Hoje eu não vi em quantos nós ficamos aqui no Face. Mas muito bom. Agradeço muito aí a presença e a paciência de todos vocês. E se Deus quiser, na terça-feira estaremos juntinhos aqui com a lição 147, que também é maravilhosa, como esse livro maravilhoso do Emmanuel. Beijo no coração, que Jesus possa visitar o coração e a casa de cada um de vocês. Até a próxima. Beijos!